Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje iremos fazer um modelo de necessaire um pouquinho diferente. Aqui eu vou estar utilizando o jeans matelaçado, mas aí você pode utilizar o material que você queira, tá? Aqui eu tô fazendo essa mistura, né, do jeans com o sintético. Aqui eu fiz um viradinho, né, que é para não estar costurando, depois desvirando, né, porque o sintético a gente não pode estar passando muita costura para não fragilizar, tá? Então, tô fazendo dessa forma, mas você pode fazer ele inteiro. Para fazer essa parte de fora aqui, eu estou utilizando uma quantidade de 55 centímetros por 28 de largura, certo? 55 por 28, ok? Para a parte do forro, você pode deixar 2 centímetros maior, ok? 2 ou 3, conforme queira. Porque iremos costurar e desvirar pela parte do fundo. Mas se você quiser, você pode desvirar pela parte da lateral do forro, tá? Se você for desvirar pela parte lateral do seu forro, aí você não precisa deixar maior, né? Que é para fazer a abertura aqui. Então, para a parte principal, 28 por 55. For em tecido, tecido, manta e forro. Se for no sintético, você pode utilizar o sintético e o forro. Para aqui, para o meu forro, eu vou estar utilizando o nylon acoplado ou nylon dublado. Aqui, eu cortei ele em duas partes, porque como eu vou desvirar aqui pela parte de baixo, então, eu cortei aqui, tá? Que é dessa forma aqui, ó. Que eu vou desvirar por aqui, tá? Então, eu cortei 2 centímetros maior devido a isso, ok? Então, esqueci de falar. Aqui, ó, como aqui eu coloquei o sintético, então, eu vou igualar aqui, tanto de um lado quanto do outro, para ficar rente. E vou aproveitar e já vou fazer meu pico, tanto de um lado quanto do outro, certo? Aqui na parte de baixo vai ter 28 centímetros, mas aqui na parte de cima ficou com 26, certo? Tinha 28, então, de fora para dentro, marquei 1 centímetro e fiz a marcação. De fora para dentro, marquei 1 centímetro. De 1 centímetro que eu marquei, eu vim aqui até o meu pico, saí ligando, certo? Aí, vim e recortei. Fiz isso tanto de um lado, quanto aqui do outro. Aí, ficou com essa diagonalzinha. Tanto aqui na parte principal, quanto aqui na parte do forro. Eu fiz da mesma forma, tá? De fora para dentro, marquei 1 centímetro e vim, desci e cortei. Tanto de um lado, quanto do outro, ok? Aí, para o meu forro, eu tô utilizando nylon acoplado, o nylon dublado é o mesmo material, mas você pode utilizar um outro aí que você tenha, tá? Aqui eu vou colocar um bolsinho de tela, que no caso aqui é um filó, mas você pode utilizar uma tela, ou plástico cristal, ou plástico translúcido, ok? Aqui tem 28 centímetros esse meu bolsinho, 28 por 16,5 de altura. 16,5 de altura, você pode cortar 17 para ficar arredondado, ok? Por 28, se você quiser deixar um pouquinho maior, pode, porque centraliza aqui e depois refila, tá? Centraliza em cima do forro e depois refila. Coloquei o meu viés, aqui eu coloquei, como é filó, 2 camadas, tá? De filó, 2 camadas de 28 por 16,5, mas você pode colocar 17 de altura, e uma camada só se você estiver utilizando tela ou plástico cristal ou translúcido. Para colocar aqui o meu viés, antes de eu passar o meu viés, eu passei uma costura de segurança, tanto aqui na borda quanto aqui nessa outra, porque aqui tem 2 camadas, tá? Para ficar seguro, eu passei uma costura, tanto aqui na parte de baixo quanto na parte de cima. Depois eu vim com o meu viés, você utiliza o viés aí que você tiver. Eu estou utilizando o viés de algodão, né, industrial, que ele tem 2 perninhas, ó,
uma do lado, uma do outro. Vou dobrar aqui ao meio, aberto, dobrou, e vou vincar. Vinquei, vou vir em qualquer parte, porque vai estar cortado retinho, né? Vou abraçar aqui, colocar clips ou alfinete, tá? Se você for colocar alfinete, coloca pra ficar assim, porque fica melhor. Na medida que você vai costurando, você vai puxando. Às vezes a gente coloca assim e pode correr o risco de se furar, tá? Então, abraça, coloca clips e vai costurando, tá? Faz isso nos dois. Aí, coloca alfinetes em toda a volta para passar a costura e ficar presinho. Você pode deixar um bolso só, ou você pode vir com o seu viés e fazer uma marcação aqui, tá? Para dividir o bolso. Você pode, para fazer essa divisão, apenas passar uma costura ou vir com o seu viés. Se você fizer dessa forma e colocar o seu bolso aqui dentro, não vai ficar com um acabamento, tá? Então, você vai dobrar uma vez e dobra outra. Tá inteiro, corta, né, para ficar rente, dobra uma vez, dobra outra. Quando você dobrar, aí você vai fazer a marcação aqui no meio e vai colocar. Dessa forma, vai ficar com um acabamento, ok? Aí, ó, você vai, coloca uns alfinetes e passa a costura, tanto de um lado quanto do outro, que é para ficar preso, tá? Dessa forma, vai formar dois bolsinhos. Aí, você pode deixar aberto ou fazer dois bolsinhos nas duas partes do forro, ok? E assim ficou os dois bolsinhos, ó. Ficou grandinho assim, mas quando a gente fizer a caixinha de leite, né, então vai dar uma diminuída, certo? Passei a costura aqui, você pode utilizar a linha da mesma cor, ok? Aí ficou assim, tanto de um lado quanto do outro. Você já aproveita e refila tudinho certinho. Então, a nossa parte de dentro já está pronta. Vamos para a nossa parte de fora. Nossa parte de fora, iremos passar uma costura aqui, tanto de um lado quanto do outro, né? Aqui você pode passar um ponto decorativo, fazer como queira, tá? Como aqui é sintético, então coloca um calcador do Teflon, utiliza óleo de silicone, óleo de máquina, pega um pedacinho de nylon acoplado, coloca umas gotinhas e passa aqui por cima para poder deslizar, tá? Então, já tá passado aqui a costura, agora iremos colocar o nosso zíper. Para colocar o nosso zíper direito, essa parte da cremalheira, que é a parte mais grossinha, iremos colocar direito, com o direito do nosso material, e iremos passar uma costura aqui na borda, certo? Uma costura de segurança. Tanto de um lado quanto do outro. Depois de passarmos a costura de segurança aqui, iremos vir com o nosso forro, iremos colocar direito, que é essa parte aqui, que tem um bolsinho, com direito, que é essa parte principal do nosso material. Centralizar tudinho aqui e passar uma costura aqui na parte do forro, vai ficar dessa forma, vai iguala aqui tudinho, para passar uma costura. Parte de dentro vai ficar assim, e a parte de fora. Então, coloca um clips na lateral para segurar, ajeita tudo direitinho aqui. Como o meu forro ficou um pouquinho maior, o que foi que eu fiz? Eu já costurei, então, ó, eu coloquei um aqui pro lado, o outro aqui em cima. Aqui na minha parte de baixo tem um pico. Então, de acordo com o pico,
Aí, eu vou marcar nos meus dois forros. Aqui, eu fiz um cortezinho, tá, ó? Que tá rente com o meu pico, o meio do meu pico, certo? O meio do meu pico, meu forro que ficou maior, tanto de um lado quanto do outro. Juntei os dois, segurei, marquei aqui com o meio do meu pico e dei um cortezinho aqui com a minha tesoura, tanto de um lado quanto do outro. Para quando eu desvirar a peça, né, que eu colocar direito com direito, eu vou saber onde é que eu tenho que costurar, tá? Então, agora aqui iremos colocar o nosso cursor, tá? Você pode colocar um cursor ou dois cursores. Você pode colocar pelo lado direito ou pelo lado do avesso. Aqui eu vou colocar pelo lado do avesso, tá? Aqui no card vai ficar o link pro vídeo onde eu mostro como eu coloco o cursor, certo? Coloquei o cursor, ficou assim dessa forma, tá? Coloquei dois. Aí aqui, ó, eu vou tombar o meu forro para um lado e minha parte principal para o outro, certo? Forro para um lado, parte principal para o outro. Aqui eu vou colocar essa partezinha grossinha, que é a parte da minha cremalheira, para o lado do meu forro, tá? Que é para mim poder passar a costura. Quando eu for passar a costura aqui, tenho que ter cuidado para não quebrar, não entortar a agulha, né? Se quebrar, pode machucar você. Então, o que é que você pode fazer aqui? Você pode abrir aqui o seu fecho, centraliza aqui a parte que foi costurada aqui, rente com essa outra borda, deixa tudo certinho, tanto na parte de cima, aí você vai vir com clips. Porque dessa forma vai ficar mais fino para quando você passar a costura, tá? E desse outro lado aqui também. Aqui é primordial que tanto de um lado quanto do outro case certinho, ó. Fique certinho, tá? Então, tem esse cuidado para que, né, caso você for fazer dessa forma, ficar certinho. Aí, você vai clipar em toda a volta, tá? De um lado, do outro. Nessa partezinha aqui que você fez o cortezinho, tanto de um lado quanto do outro, você vem com a sua régua, ó. Pega aqui, vem com um lápis ou uma canetinha aí e faz a marcação, tanto de um lado quanto do outro, que é para quando você for costurar, costurar em cima, ok? Fiz, né, passei a costura em toda a volta, deixei a abertura aqui no fundo. Aqui, antes de costurar, depois que eu acertei aqui na lateral, eu centralizei aqui, ó, também, para quando costurarmos, né, e desvirarmos, passarmos a costura aqui para fechar, ficar certinho aqui, tá? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, embora que às vezes fique um pouquinho, mas aí um cuidado nunca é demais, né? Então, aqui, ó, eu deixei, né, na diagonal, que é para quando desvirarmos não correr o risco de descosturar aqui, tá? Então, eu fiz isso tanto de um lado quanto do outro, ok? Essa costura. Aí, aqui, ó, depois corta, sela, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Vamos fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite aqui, iremos fazer com 4, tá? 4 centímetros a caixinha de leite. Para fazer a caixinha de leite, eu vou colocar minha régua tanto aqui reto, quanto na costura aqui, tá? Eu vou começar a contar da costura pra dentro. Daqui, dessa dobrinha pra dentro. Costura pra dentro, dobrinha pra dentro. Aí é que vamos contar, tá? Aqui eu vou fazer de 4, mas aí você pode fazer conforme queira. Eu vou centralizar a linha da minha régua aqui e vou fazer a marcação. E vou fazer isso nas 4 partes. Você pode fazer tanto de um lado quanto dos dois lados, tá? Depois que fiz a minha caixinha de leite aqui, venho e faço
uma marcação aqui no meio, tá? E vou fazer isso em toda ela. Depois, você pode cortar ou simplesmente abrir e passar a costura. Fiz a marcação, ó, da costura pra dentro, 4, da costura pra dentro, 4. Nesse outro lado aqui, como aqui não tem costura que a gente fez com o lado inteiro, então, dele pra dentro, 4, e da costura pra dentro, 4. Peguei e fiz esse risco, certo? Aí, iremos fazer da seguinte forma. Abrir, né, o nosso zíper. E aqui, iremos formar a nossa caixinha de leite. De modo que aquele risco que fez, ó, vai ficar centralizado, tanto de um lado quanto do outro. Você organiza aqui devido o bolso, né, a telinha, o filó, ó, para que aquele risco, ó, fique no meio, tá? Aí, você vem com o alfinete na parte do tecido. Aqui vai fazer a mesma forma. Tá? Aí, ó, iremos vir e passar uma costura em cima dela, tá? Como foi de 4, depois que finalizar, vai ficar com 8. Caso você corte, depois que finalizar, ela não vai ficar com 8, né? Porque se você for cortar aqui em cima e passar uma costura, então vai ficar mais ou menos 9, dependendo do pezinho de máquina, né? Porque se você cortar aqui em cima, a sua costura vai ser mais pra dentro, certo? Se você for costurar assim, em cima, depois de finalizada, ela vai ficar com 8. Então, iremos passar a costura aqui na caixinha de leite. Vou acertar aqui. E aqui, ó, no meu material, que foi a junção, né? Eu vou abrir pra não ficar aquele acúmulo pra um lado só. Abro e vou passar a costura, tá? Que eu tô costurando com 3. Aqui na parte de baixo tá o meu alfinete, tiro. Tira o alfinete. Vai ficar dessa forma, costurado. Aqui você pode cortar ou pode deixar ele assim, para ele ficar mais durinho, o fundo da sua necessaire. Eu só vou deixar na parte principal, na parte do forro, eu vou cortar. Então, fazer isso nas 4 partes, certo? Fiz as caixinhas de leite nas 4 quinas. Aqui na parte do zíper, cortei, selei. A parte das linhas aí, você sai tirando todo o excesso de linha, né? Todas as partezinhas que ficam aí de linha. Faz uma limpeza, né, na peça, pra poder desvirar. Venho aqui, ó, coloco a minha mão, seguro aqui, ó, minha caixa de leite e vou puxando, tá? Vai puxando com calma. Cuidado na parte do sintético. Qualquer coisa, você utiliza o secador para dar uma amolecida na parte do sintético e vai puxando, tá? Vai empurrando com calma. Se você quiser, você pode deixar uma abertura maior. Vai organizando aqui a sua caixinha de leite. Aqui, ó, que eu falei para bater certinho. Aqui na parte do zíper você ajeita bem. Tanto de um lado quanto do outro. E aqui na parte do forro também. Que é para quando a gente for costurarmos agora, tá vendo? Bater certinho, ok?
Aí, vamos deixar para fazer o fechamento do nosso zíper, do nosso fundo por último, né? Aí, o que iremos fazer? Iremos colocar 4 centímetros. Vou vir com o meu clips. Centímetro pra dentro. Você ajeita bem assim, ó, a borda do seu zíper, tá? Você qualquer coisa, marca. Que é pra ficar tanto na parte da frente, quanto na parte de dentro. E na lateral. Fecha assim, ó, pra ver se tá batendo rente, tá? Vai ficar assim, certo? Fechamento dela. Fechamento dela, tá? Aqui depois, você pode colocar um tirantezinho pra colocar uma alça. Ou se você quiser, antes de costurar aqui, ó, você pode colocar também, né, um puxadorzinho, ficando a seu critério, tá? Se você quiser deixar com 5, você também pode. E aí, você vê como é que você quer. Aí agora, iremos passar uma costura aqui em toda a volta, certo? Pra finalizar a nossa peça, ok? Fechei aqui o meu forro, ó, ficou rentezinho aqui. Vou colocar meu forro pra dentro. Organizo aqui a caixinha de leite. De um lado e do outro. Feito isso, coloco essa minha pala pra dentro. Passei aqui a costura em toda a volta. E vai ficar assim na parte de dentro. A questão da divisão, vai pegar de um lado pro outro. E vai ficar a repartição do bolsinho. Deixa eu ver alguma coisa pra mim colocar dentro pra vocês verem. Qualquer coisa pode fazer com 3 repartição. Ó, o bolsinho. Se você quiser fazer com 3 repartição, aí você faz. Aí, pra fechar, você pressiona aqui. Ó, que coisa bonita. É jeans matelaçado com o sintético. Você pode fazer com o material só. É ter aquele prazer de olhar e dizer, foi eu que fiz. É uma alegria gratificante, só Deus que faz isso, né? Que nos capacita, então, que possamos a cada dia buscar cada vez mais o conhecimento para nos aperfeiçoarmos, né? E ficarmos melhores cada vez mais e mais, né? Não melhor do que o outro, mas melhor do que ontem, né? Ontem eu estava de uma forma, hoje eu estou melhor do que ontem. Aprendi uma nova técnica, um novo pulo do gato, e assim vamos aprendendo e crescendo todo mundo junto. Então, compartilhe aí, vamos crescer todos juntos, vamos dividir conhecimento. Então é isso, pessoal. Fé, foco, forças, atitude e perseveranças, que possamos correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, das nossas metas, seja ela a curto, médio ou longo prazo, não importa, mas que possamos determinar, né, que iremos conseguir e batalharmos para isso. Então é isso, pessoal, façam suas peças, postem, porque que não é visto não é lembrado, seja no Instagram, no YouTube, caso, né, porque muitas pessoas utilizam também o YouTube para colocar suas peças, né, como rede social, o seu Facebook ou a sua página do Facebook, ou até mesmo seus status do WhatsApp. Coloca lá, né, as suas fotos das suas peças, para que os seus contatos possam ver.
Então é isso, pessoal. Até aqui nos ajudou o Senhor, que Ele continue a nos ajudar cada vez mais e mais. Não vai embora. Epa! Não vai embora não. Deixe seu like aí, o seu comentário. Se inscreva no canal. Vamos dividir o conhecimento, vamos crescer a família, né? Rumo aos 1000 inscritos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e vir aprender um pouquinho mais da costura criativa, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todos nós vamos crescendo juntos. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau! Até o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau!